Plim, plim, plim. Vamos fazer uma fogueira digital? Vamos convidar aqui algumas pessoas, vamos entrar ao vivo e vamos convidar algumas pessoas para dizer para elas que nós estamos aqui ao vivo e vai ter fogueira digital. Vamos fazer uma fogueira digital? Aí, ó, convida você aí também, convida 5 pessoas, porque o conhecimento hoje é bem especial. Eu estou desde as 5 horas, acho que era 5 horas da manhã, quando eu comecei a estudar. E vou fazer uma pergunta, antes de começar a live. Qual fase você está? Qual fase do jogo você está? Aonde você está? Hoje nós vamos falar sobre conhecimento, vamos falar sobre sabedoria e vamos falar sobre entendimento. É uma palavra muito abençoada que vai trazer para você entendimento de qual fase você está. Então, energia, frequência. E vou contar para você um pouquinho sobre os 3 valores que eu escolhi que regem as minhas atitudes, a minha fé e a minha autoridade. Então, os 3 valores que eu escolhi que regem a minha comunicação. E vou mostrar para você também como que você consegue isso. Mas qual fase você está? Esse é o título da live. Qual fase você está? Onde que você está? E o primeiro item de qual fase você está, associado a conhecimento, associado a sabedoria e entendimento, é para entender como funciona essas 3 coisas dentro do nosso cérebro e dentro do nosso coração. Como funciona o conhecimento, como funciona a sabedoria e como funciona o entendimento. E isso faz uma grande diferença na nossa vida pessoal e na nossa vida profissional. Conhecimento. Quando nós falamos de conhecimento, nós podemos classificar ele em 2. Vou classificar ele em 2. O conhecimento geral e o conhecimento específico. E quando nós falamos de conhecimento, nós estamos falando de cérebro. Cérebro. Então, o conhecimento acadêmico, o conhecimento através de uma experiência, um curso, um treinamento, uma palestra, o conhecimento que você adquire participando de alguma atividade na sua vida profissional, na sua vida pessoal. Então, a primeira característica para saber qual fase eu estou é saber o nível de conhecimento. Porque quando eu sei aonde eu estou, eu consigo saber para onde eu vou. Quando eu falo sobre oratória, oratória é conhecimento específico. Então, qual a diferença do conhecimento geral e para o conhecimento específico quando eu falo de oratória? Aprender a falar é conhecimento geral. Então, você aprende a falar, você aprende o vocabulário, aprende as palavras sobre a língua onde você vive ou uma outra língua que você vai aprender. Então, o conhecimento sobre a palavra é geral. Então você aprende a falar, você aprende o maior número de palavras possível para poder montar frases melhor. Isso é conhecimento geral. Mas quando eu entro num conhecimento mais específico, vai exigir uma mudança de fase. Por exemplo, quando eu vou usar agora esse conhecimento geral que eu tenho sobre as palavras, e eu vou usar esse conhecimento geral para uma determinada atividade, por exemplo, eu vou participar de uma reunião. Eu vou participar da reunião e essa reunião é com um nível de pessoas com um nível intelectual alto. Vou falar, por exemplo, com os meus gestores, vou falar com os superiores.
vou falar com um executivo, vou falar com um dono de uma multinacional, vou falar com um governante. Eu vou falar, por exemplo, vou fazer uma entrevista de emprego. E olha aqui, ó, nós estamos falando sobre conhecimento. Eu era consultor do Senac, aqui de Curitiba, no ano de 1998 e 99. E tinha um projeto lá no Senac, que o projeto se chamava Desempregados. Era um projeto voltado para desempregados. Pessoas que estavam desempregadas há mais de 2 anos, elas podiam entrar nesse programa. E elas recebiam uma ajuda do Senac, ganhavam um vale transporte, ganhavam um vale alimentação. E elas passavam 2 ou 3 dias lá no Senac recebendo instruções, recebendo conhecimento. E eu gosto da palavra na Bíblia que diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. O meu povo perece por falta de conhecimento. Então, esse povo que ia até lá estava desempregado há mais de 2 anos. E eles estavam perecendo. Por quê, Giovanni? Por falta de conhecimento. E aí lá na palavra diz também, como que eu vou aprender se não há quem pregue? Como que eu vou aprender se não há quem fale? E aí eu quero nessa fogueira digital. Por que fogueira digital, Giovanni? Porque é fogueira com mago. Plim, plim, plim. Eu quero nessa fogueira digital falar uma outra frase também que tem 2 palavras. Cidade refúgio. Anote aí. Cidade refúgio. O que significa uma cidade refúgio associado a desempregados e associado a conhecimento? Um povo que perece por falta de conhecimento. Desempregados perecem por falta de conhecimento. Você está vendo agora a situação que nós estamos vivendo lá na guerra? Que o povo está perecendo. E por que o povo está perecendo? Eles estão perecendo porque não tem uma cidade refúgio. Se tiver cidade refúgio, eles estão pedindo o que agora? Um corredor para que as pessoas possam sair das cidades e elas irem até a cidade refúgio. Então, eu quero que você anote aí a palavra cidade refúgio, porque no final ela vai ser importante da nossa fogueira. Deixa eu voltar lá no Senac. Essas pessoas que estavam desempregadas há mais de 2 anos, elas estavam perecendo porque elas não tinham conhecimento. Mas que conhecimento, Giovanni? Pois é, vamos conversar sobre isso para você entender qual fase você está. Quando nós reunimos as pessoas lá no Senac, a gente pegava algumas pessoas, e eu fui escolhido para ser um dos instrutores desse grupo, e eu fiz inúmeras palestras, e era muito interessante. Quando você entrava no auditório, você via assim, ó, e aí você olhava toda aquela multidão, umas 200 pessoas, cada auditório dava umas 200 pessoas. Todas elas ganharam um vale transporte, ganharam um lanchinho. Aí você olhava para todas aquelas pessoas, lá no meio tinha um grupo extremamente diferente. Tinha jovens, tinha idosos, tinha gente de cabelo branco, tinha gente sem cabelo. E aí você olhava assim, ó, e eu que tenho uma percepção do olhar, além da forma e da cor, antes de começar a fala, assim, eu ficava olhando para eles e sorrindo, e buscando no meu olhar tentar entender, dizer assim, o que faz essas pessoas estarem aqui há mais de 2 anos desempregadas. Como que elas podem estar aqui há mais de 2 anos desempregadas? O que está acontecendo com essas pessoas? E algumas com um caderninho, com uma caneta, tipo assim, pode começar a falar que eu estou pronto para anotar. Ansiosos, carentes por conhecimento. E aí eu olhava, e aí você começava a levar uma palavra, e uma certeza eu aprendi nesse tempo lá. Que conhecimento elas precisavam. Que tipo de orientação elas precisavam.
que tipo de ajuda elas precisavam. Quando eu falei aqui da cidade refúgio, aquela palestra, aquela atividade do Senac, aquele encontro lá, era uma cidade refúgio. Era uma oportunidade para aquelas pessoas que estavam lá desempregadas há mais de 2 anos encontrarem fé, esperança e encontrar uma porta aberta. E a grande maioria delas, 99,9% delas, o problema era a fase que elas estavam. Por isso que eu perguntei aqui para você, qual a fase você está? Plim. Qual fase você está? Medo, ansiedade, senso de não merecimento, ideias de crenças erradas, drives errados. Vou escrever aqui drive. Drive errado. Drive é como se fosse um pendrive que você coloca no seu computador e está cheio de informações lá dentro. E aí, essas informações que estão lá dentro, elas ativam. Se você está usando, por exemplo, o Word, você entra no seu Drive, pega um arquivo que tem lá dentro e você escreve esse texto. Eu tenho muitos arquivos, eu trabalho, as minhas aulas, elas são preparadas antes, eu faço um plano de aula. Então as aulas estão lá dentro do pendrive, eu acesso a aula, trago ela, arrumo ela, vou ajustando ela até ela ficar perfeita no meu entendimento. Então aquelas pessoas que estavam lá, eu lembro de uma história específica que eu vou contar para você aqui agora. A importância da cidade refúgio. E naquele momento da cidade refúgio, eu era a possibilidade de ajudar alguém que estava lá. Então, nesse momento, quando você vê os refugiados saindo de um país para um outro, abandonando a sua casa só com uma malinha, aí você vê crianças, idosos, vê mulheres, homens, famílias. Sabe o que elas querem agora? Elas só querem a única coisa que elas querem. Elas já perderam muita coisa, já perderam a casa, já perderam o carro, já perderam o trabalho. A única coisa que elas querem agora é um lugar de paz e um lugar que receba eles, que acolha eles, para depois recomeçar. Então, a cidade refúgio, muitas vezes, é um lugar só de aconchego, de receber, para depois eu ver o que eu vou fazer na próxima fase. E aí eu estava lá e eu lembro que eu gosto muito de andar, quando eu estou no meio das pessoas eu gosto de andar enquanto eu estou falando, porque há uma possibilidade de eu enxergar os olhos das pessoas, ler microsinais no rosto, e eu fico atento para observar microsinais no rosto, para ler as pessoas e pegar a frequência. Aí eu cheguei perto de uma senhora, eu lembro até hoje isso. Eu lembro que eu cheguei perto de uma senhora em uma das minhas palestras, em uma das minhas aulas, e eu cheguei perto de uma senhora e eu perguntei para ela se ela estava disposta a mudar de fase. Eu perguntei assim, você está disposta a mudar de fase? Ela assim, eu estou disposta a mudar de fase. Então você topa lá na frente comigo? Topo. Então eu peguei e convidei ela e a gente foi indo. Ele dizia assim, hoje é o primeiro dia do resto da sua vida. Você concorda com isso? Assim, concordo. Eu digo, tá bem. Então me diz uma coisa. Eu li, tem aqui 200 pessoas, eu falei. Tem 200 pessoas aqui na sala. E eu li no seu rosto que tem alguma coisa aí que você está carregando que não pertence para você. Tá pesado. Eu percebo que seus ombros estão pesados. Você está carregando uma bagagem e essa bagagem está travando você. Você está desempregada, conforme você declarou para estar aqui. Você está desempregada, sem atividade, sem produzir, pobre. Pobre não no sentido de ofensa, pobre sem produzir. Você não está conseguindo produzir. Um pobre é alguém que não produz. Deus assim, você está aqui, você declarou e você não está conseguindo produzir. Então significa que tem alguma coisa bloqueada, tem alguma coisa que está travada e a porta ou ela não se abre ou ela se abre e você não tem coragem de entrar. Você está disposta a nós mudarmos essa fase? Estou disposta.
E eu cheguei e disse assim, então agora vai abrir, olha, e agora entra uma área específica. Eu escolhi para mim 3 valores entre 93 valores que eu escolhi que regem a minha comunicação. Esses 3 valores que eu escolhi que regem a minha comunicação é fé, é atitude e é autoridade. Fé é acessar. Atitude é fazer. E a autoridade é receber, é governo. E eu tenho essas 3 características muito fortes em mim. Então eu tô lá, eu vou falar agora com essa senhora. E eu perguntei para ela assim, ó, o que você está carregando que não faz parte da sua bagagem e a bagagem dos outros? Você está carregando bagagem dos outros que está impedindo de você avançar. Ou você não consegue avançar muito rápido, porque você está carregando uma bagagem além da sua capacidade. Por isso, você está desempregado há mais de 2 anos. Você está sem produzir há mais de 2 anos. Como eu tenho uma fé muito grande, nessa hora, a frequência da minha energia, ela tem uma distância de pelo menos 15 metros. Ou seja, quem está dentro dos 15 metros para a esquerda e 15 metros para a direita, 15 metros para frente, 15 metros para trás, dentro do meu campo de energia, eu não sou afetado pela energia dos outros. A minha energia é a frequência mais alta que tem naquele lugar ali. Plim. Ô, Giovanni, como assim? É fé, é fé. A minha energia está numa frequência extremamente alta, que nos 15 metros para cada direção minha, a minha frequência é maior. Dizem que Francisco de Assis, quando ele andava, a frequência dele era mais ou menos 50 a 100 metros, tamanha a santidade dele. Como a minha santidade não chega nesse nível, eu me contento com os 15 e me esforço para ampliar. 15 é natural, sabia? Viu, Wellington, Cris? 15 metros para frente, 15 metros para trás, para a esquerda, para a direita, você tem que ser a maior frequência. Então, quando você está lá no salão, Cris, você que é uma empreendedora, empresária, empreendedora, dentro do seu salão, a energia que conta é a sua. Pode chegar alguém lá, homem, mulher, criança, jovem, pode chegar quem quer que seja. Ela vai mudar a frequência quando entrar no seu salão. Porque quando os seus pés entram dentro do lugar onde você está, quem prevalece é a sua energia. Pegaram esse código? Então, eu vou conversar com essa mulher e eu sei agora que a minha frequência que está ali. Como eu sei que a minha frequência que está ali e é uma frequência de espiritualidade muito alta, vai abrir arquivos de janelas arquivados na mente da pessoa, vai abrir arquivos de janela espirituais na vida da pessoa que ela vai enxergar aquilo que está impedindo, porque a minha frequência vai abrir isso. Ô, Giovanni, você está se achando? Não, é que a minha frequência nesse momento, lembra que eu falei fé é acessar? Então fé é acessar por quê? Porque às 5 horas da manhã eu acessei o terceiro céu. Então quando eu acessei o terceiro céu, logo depois eu coloquei a minha armadura. Então eu tô com uma armadura e eu tô com eles, eu tô com a tríade. Com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Eu estou com a tríade. Então, quando eu digo eu não estou dizendo eu com sentido de ego. Eu estou dizendo eu e eles. Mas eu agora sou o veículo. Eu sou a cidade refúgio. Como que eu vou aprender se não há quem pregue? Eu escolhi pregar. Eu decidi ensinar. Eu decidi ajudar. Eu sou a cidade refúgio. Então, como eu sou a cidade refúgio, a energia vai fluir, a energia vai ter que acontecer. E aí eu perguntei para aquela mulher e disse assim, o que você carrega aí? Desde a sua infância. Desde a sua infância. E eu olhando nos olhos dela, olhos de fogo, dizendo assim, ei, abre tudo, conta tudo, o que você está carregando aí que não te pertence.
Eu e ela só. E eu vi uma águazinha correndo assim, e correndo assim no outro lado. Eu disse assim, essa abriu. Acessou. É hoje o dia. Hoje é o primeiro dia do resto da sua vida. E ela chegou e contou para mim assim, sabe, professor? Quando eu tinha 6, 7 anos, eu estava na escola e a professora, ela fez uma atividade. E essa atividade, ela pediu que a gente se reunisse em grupo, que a gente entrasse num grupo para fazer atividade. E eu tinha 3 menininhas que eu achava elas muito lindas, o cabelo loiro, cabelinhos cacheados, elas eram muito... e elas estavam sempre juntas. E quando a professora disse que era para a gente se reunir, eu vi ali uma oportunidade. Eu disse assim, e agora eu vou lá com elas. E quando eu corri para perto delas, elas se viraram e uma das meninas disse assim para mim, olhando para mim e olhando para as coleguinhas. Assim, se essa negra entrar no nosso grupo, eu não vou ficar. As outras menininhas olharam para ela e olharam para mim e uma delas disse assim, vai para lá, vai no outro lugar. Nós não queremos você aqui. Ela contou isso com os olhinhos correndo assim. Daí, eu disse assim, e daí o que aconteceu? Dela assim, daí eu peguei, a professora estava envolvida nas atividades. Eu peguei minha pastinha, peguei meus cadernos e eu fui correndo para casa chorando. Quando eu cheguei em casa chorando, e eu contei para minha mãe o que tinha acontecido, e a minha mãe foi à cidade refúgio. A minha mãe me pegou no colo e ela disse assim, fica calma, minha menina, você não vai mais lá na escola. Você não vai mais precisar passar por isso. Você não vai ser humilhada mais, a mamãe vai cuidar de você. Você não precisa mais ir para a escola. E ela disse assim, essa foi a última vez que eu entrei na escola. Eu disse, não pode, sério? Sim. Eu disse assim, meu Deus. Foi a última vez que eu entrei na escola, eu nunca mais fui lá. A professora não foi atrás dela, a direção da escola não foi atrás dela, ninguém mais foi atrás dela. Aquelas palavras, sai pra lá, negra, nós não queremos você aqui. Ela carregou, e eu disse assim, quantos anos você tem? Ela falou, por volta de 60 anos. Eu disse assim, meu Deus, durante 54 anos você está carregando isso. Isso vem na minha mente o tempo inteiro. E eu disse assim, meu Deus, que coisa incrível. E a sala, assim, todo mundo ouvindo. Aquele silêncio total, assim. Daí eu cheguei e disse assim, e você está disposta hoje a entregar essa bagagem e parar de carregar ela? Você ficou carregando aquelas meninas, aquela escola, aquela professora que não veio atrás de você, que você gostava dela durante todo esse tempo. Você está disposta a deixar aqui? Tô, Giovanni. E assim, então eu sou hoje tua cidade de refúgio, eu vou tira tudo. E a primeira coisa que você precisa fazer é perdoar aquelas 3 crianças que não sabiam o que faziam. Assim, eu entendo hoje. Então diz assim, fecha os olhinhos, eu perdoo vocês, porque não sabia o que fazia. Perdoa também a sua mãe na vontade de querer proteger você. Ela pegou e colocou você dentro de uma gaiola. Tem escola que são asas e tem escola que são gaiolas. Plim. Sua mãe que devia proteger você, ajudar você, numa falsa ilusão de proteção, de não deixar você sofrer, não deixar você ser humilhada. Ela botou você numa gaiola
E você ficou durante esse tempo na gaiola. Hoje é dia de você abrir, vamos destruir essa gaiola. Hoje é dia de você voar. Eu lembro que eu abracei ela, disse algumas palavras para ela de ressignificação dos arquivos. E disse que ela iria voltar leve. Nunca mais vi ela, mas eu tenho certeza que naquele dia deve ter mudado a vida dela. Foi o primeiro dia do resto da vida dela. E aquela fala ali serviu de conhecimento para que eu pudesse ajudar outras pessoas que estavam ali. Com certeza, dezenas daquelas pessoas que estavam lá devem ter naquele momento caído a ficha, ligado e disse assim, uau, eu preciso mudar, eu preciso perdoar, eu preciso mudar a chave, eu preciso também ter fé, eu preciso ter atitude e eu preciso ter autoridade. E eu ensinei para eles essas coisas, a fé, a atitude e a autoridade, e elas mudam. Então, conhecimento. O meu povo perece por falta de conhecimento. Que conhecimento, Giovanni? Conhecimento sobre si mesmo. Quando eu sei quem eu sou, quando Cris, você sabe quem você é, Wellington, quando você sabe quem você é, nada para você, nada impede de você alcançar, acessar aquilo que é seu. Então, quando eu tenho conhecimento, e aí eu tenho então dois tipos de conhecimento, o geral e o específico. O geral é saber. E o conhecimento, só saber, não é suficiente. Nós estamos vivendo um tempo que é preciso saber aplicar, saber fazer. Então, o conhecimento é geral, o conhecimento geral é saber. O conhecimento específico precisa saber fazer. E quando eu sei fazer um conhecimento específico, as portas se abrem. A segunda coisa importante depois do conhecimento é a sabedoria. E a sabedoria, ela tem dois acessos. Ela tem um acesso vertical e ela tem um acesso horizontal. O acesso vertical é quando você acessa a sabedoria divina. A sabedoria é um ser. Ela tem mão esquerda e mão direita. Quando Salomão pediu para Deus conhecimento e sabedoria, Deus deu para ele conhecimento e deu em uma das mãos riqueza e honra. Quando ele pediu daí o conhecimento e Deus deu também para ele a sabedoria, ele ganhou bens permanentes e vida longa. Olha que tem diferença. Riqueza e honra você consegue com conhecimento. Conhecimento geral gera riqueza. Conhecimento específico gera riqueza. Conhecimento geral gera honra. Conhecimento específico gera honra. Agora, a sabedoria, ela dá duas coisas diferentes. Ela dá bens permanentes e vida longa. O que é bens permanentes? É alguma coisa que vai permanecer para você, junto com você para sempre. Conhecimento é cérebro. Sabedoria é coração. Então, quando você adquire conhecimento e adquire riqueza e honra, é seu cérebro se aperfeiçoando. Então, você aprende na academia, aprende nos cursos, aprende nos treinamentos. Conhecimento geral, conhecimento específico que dá riqueza e dá honra. Mas se você quer além da riqueza e da honra, você quer algo mais, você precisa buscar sabedoria. Então, quando você busca a sabedoria do seu coração, bens permanentes, gratidão. Bens permanente, contemplação. Bens permanente, discernimento. Bens permanente, entendimento. Isso é permanente, isso é sabedoria. Você não vai conseguir ter esse discernimento e esse entendimento disso que eu estou falando aqui para você, ou daquela senhora que eu falei lá no Senac. Você não vai ter entendimento e discernimento como ajudá-la se você não tiver conhecimento e se você não tiver a sabedoria. É preciso ter a sabedoria para ter entendimento. Quando eu não tenho entendimento, significa que eu ainda não tenho acesso à sabedoria. E como que eu acesso a sabedoria? Como que eu acesso ser a sabedoria? Está escrito lá em Salomão, se você procurar como quem procura prata, se você procurar como quem procura ouro,
E se você pedir a Deus, Ele dá a todos. Plim. Então peça hoje sabedoria. Quando você tem a sabedoria, você tem então a próxima fase, é o entendimento. Então, quando eu consigo ter esse entendimento, a partir do conhecimento da sabedoria, abre as portas. Eu vou contar uma história, outra historinha. Eu estava numa aula, eu era professor de pós-graduação, de MBA, e eu estava dando uma aula lá no OPET, numa aula de pós-graduação, para uma turma de pessoas de diferentes segmentos empresariais. E eu perguntando para eles, para conhecer quem eram os alunos, e eu perguntei para uma jovem que ela já estava na terceira pós-graduação. Quando eu vejo isso, e aí eu faço bastante live e ajudo muitas mulheres a mudar esse estágio. Quando eu perguntei para essas pessoas que estavam lá, eu cheguei numa moça especificamente que ela estava fazendo a terceira pós-graduação. E eu perguntei aonde ela morava. E ela morava com o pai e com a mãe. E eu perguntei no que ela trabalhava. E ela disse que ela não estava trabalhando, que ela só estava estudando. Qual fase você está? Eu vou contar a história e eu não vou interpretar a escola. Porque nessa aula aqui, dessa live, eu estou mostrando para você conhecimento, sabedoria e entendimento. Tá bom? Eu estou mostrando conhecimento, sabedoria e entendimento. Então eu vou dizer para você assim, eu encontro uma moça, uma jovem, com mais de 25 anos de idade, que está morando com o pai e com a mãe, que está fazendo a terceira pós-graduação, e ela não trabalha. O meu entendimento, quando eu olho e escuto ela dizer isso, me abre uma série de portas, me abre uma série de possibilidades. E o que você interpreta dessa jovem que mora ainda com o pai e com a mãe, que está na terceira pós-graduação e não trabalha? Isso é discernimento. Isso é entendimento. Quando eu consigo enxergar além das palavras, eu enxergo aquela pessoa e eu consigo enxergar a fase que ela está, isso é entendimento. Esse entendimento, ele só vem depois da sabedoria. Então, a fase 1 é conhecimento geral e específico. A fase 2 é sabedoria. Sabedoria primeiro vertical. Eu preciso acessar a sabedoria vertical. Quando eu acesso a sabedoria vertical, eu começo a aplicar a sabedoria horizontal, e a sabedoria horizontal está associado a discernimento e entendimento. Eu pego esse conhecimento, eu pego essa sabedoria adquirida e discerno isso. Tenho um discernimento e um entendimento sobre o que está acontecendo. E aí eu tomo uma decisão. Aí eu ajudo. Esse é o papel de tentar entender o que está acontecendo para ajudar. Então, nessa visão de fé, que é visão, nessa visão de acessar e de tomar decisão, passa por essas três situações. E a palavra que eu quero encerrar a live de hoje é cidade e refúgio. Ei, Cris, ei, Wellington, e todos aqueles que vão vir aqui na live depois, você é a cidade e refúgio de alguém. Quando alguém chegar perto de você, quando alguém vier pedir ajuda para você, quando alguém estiver junto com você, você é a cidade e refúgio. E 15 metros para frente, 15 metros para trás, para a esquerda, para a direita, a energia e a frequência que prevalece é a sua. Então você pode fazer a diferença na vida dessa pessoa. E deixa eu dizer uma coisa para você. Tem uma expectativa que nesse tempo que nós estamos vivendo agora, que é o último tempo, que é um tempo de reino, que para cada um de nós tem 1 milhão de pessoas lá fora precisando de uma cidade de refúgio. E você é a cidade refúgio. Cidade refúgio. 1 milhão. Sabe o que significa 1 milhão? 20 estádios de 50 mil pessoas cheios de pessoas que nesse exato momento estão perecendo por falta de conhecimento.
E você é a cidade refúgio. Plim. Ei, diz aí, eu sou uma cidade refúgio. Eu estou pronto para ajudar outras pessoas. Eu sou uma cidade refúgio. E estou pronto para ajudar você. E onde estiverem 2 ou 3, nós acessamos. E Ele está no meio de nós. Valeu? Esse era o conhecimento de hoje para ajudar você, para trazer conhecimento a você. Então, hoje nós vimos qual a fase que você está. Nós vimos, então, sobre conhecimento geral específico, sabedoria vertical e horizontal, discernimento e entendimento. E eu e você somos a cidade refúgio de alguém. Valeu? Namastê. Coração meu tem um Deus que habita aqui. No seu coração aí tem um Deus que habita aí. Então, o Deus que habita no meu coração, saúda o Deus que habita no seu coração. Namastê. Espero você amanhã, 7h05. Valeu?